Então Amaleque veio combater contra Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: toma homens escolhidos e sai em combate contra Amaleque. Amaleque era o povo amalecita. Era o povo amalecita, que aqui está sendo chamado com o nome próprio, Amaleque. Os amalecitas eram um inimigo terrível contra o povo de Deus, que estavam impedindo de todas as formas que o povo realizasse a vontade de Deus. Deus tinha tirado o seu povo da escravidão do Egito e os levava de volta para a sua terra, e os amalecitas estavam ali o tempo todo impedindo, armando ciladas contra eles. Era uma verdadeira guerrilha. E aquele povo judeu, coitado, vindo do Egito, vindo da escravidão, não tinha preparo nenhum para combater. Moisés disse a Josué, versículo 9: toma homens escolhidos e sai em combate contra Amaleque. Amanhã estarei de pé no topo da colina com o bastão de Deus na mão. Até parece covardia, não é verdade? Porque Josué era ainda jovem, era ainda inexperiente. Moisés não. Moisés era o chefe. Moisés tinha vivido no Egito. Moisés conhecia artes marciais, porque ele esteve no Egito, esteve lá dentro, próximo ao faraó. Foi a filha do faraó quem criou Moisés. E agora, nesse momento, Moisés, por ordem de Deus, manda que Josué pegue homens escolhidos, sim, mas ele pegue os homens e vá combater na planície, enquanto que Moisés, que era o preparado, diz que vai subir ao monte com o bastão de Deus na mão. Versículo 10: tal como lhe havia dito Moisés, Josué entrou em combate contra Amaleque, enquanto Moisés, Arão, que era o sumo sacerdote, e Ur, seu irmão, haviam subido ao cimo da colina. Preste bem atenção ao versículo 11. Então, quando Moisés erguia a mão, Israel era o mais forte. Quando baixava a mão, Amaleque era o mais forte. Até essa tradução ajuda bem a gente a entender. Então, quando Amaleque erguia a mão, aliás, quando Moisés erguia a mão, claro, você sabe, não era simplesmente erguer a mão por erguer. Quando Moisés estava orando, quando Moisés estava levantando as suas mãos para o alto e pedindo a Deus e rogando a Deus, portanto, Moisés estava ali entre a terra e o céu. Moisés estava ali como um intercessor entre os combatentes na planície e o céu. Sim, entre a planície e o céu, entre os combatentes da terra. E Deus estava Moisés de mãos levantadas. Enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, orando, pedindo, rogando, sendo a ligação, a sintonia entre a terra e o céu, entre o combate aqui na terra e o céu, Israel era mais forte e vencia. Quando Moisés começava a se cansar, e as mãos e os braços iam caindo, e Moisés também cansado de orar, parava de orar, baixava a voz, Amaleque era mais forte e vencia. E foi essa briga o tempo todo, Veja bem, a briga lá em cima tinha reflexos na briga lá embaixo. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas e orando, a vitória era do povo de Deus. O povo de Deus era mais forte. Quando Moisés se enfraquecia na oração, diga comigo, quando Moisés se enfraquecia na oração, quando o intercessor escolhido por Deus se enfraquecia na oração,
o povo de Deus se enfraquecia também, e os inimigos venciam. O inimigo se fazia forte quando o intercessor se fazia fraco. Obrigado, Senhor. Eu começo a entender. Eu repito para você o versículo 11. Então, quando Moisés erguia a mão, Israel era o mais forte. Quando baixava a mão, Amaleque era o mais forte. Como as mãos de Moisés ficassem pesadas, porque foi pesando. Você sabe, até por causa da própria circulação, né? As mãos ficando levantadas, levantadas, levantadas. A corrente sanguínea não chega bem lá, às extremidades, e começa a pesar, começa a amortecer. As mãos e os braços também começam a pesar, começam a ficar doloridos. Continuando a leitura, como as mãos de Moisés ficassem pesadas, trouxeram uma pedra, puseram-na debaixo dele, e ele se sentou sobre ela. Um de cada lado, Arão e Hur, sustentavam-lhe as mãos, que assim se mantiveram firmes até o pôr do sol. Você pode até mesmo imaginar isso. Colocaram uma pedra, Moisés sentou-se, Arão de um lado, Hur do outro, segurando as mãos de Moisés. E você entende, não é simplesmente estar segurando materialmente a mão, mas estavam ali sustentando a oração, sustentando a intercessão. Enquanto os dois estavam ali, as mãos de Moisés continuavam levantadas, e Moisés continuava a interceder. Se ele se cansava, se a voz dele se enfraquecia, Arão orava, Hur orava. Se um se enfraquecia, o outro se fortalecia. E assim estando, não um somente, mas Moisés, mais Arão, mais Hur, intercedendo, 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 orando e orando e orando. Não somente as mãos permaneciam no alto, mas constantemente a oração continuava no alto, e continuando no alto, o povo de Deus lá embaixo continuava em cima, continuava forte e continuava vencendo, continuava vencendo. Veja o que acontecia lá na colina, tinha reflexos na planície. O que acontecia na oração, na intercessão, tinha reflexos lá embaixo na colina, entre os combatentes. Tinha reflexos lá embaixo na planície, entre os combatentes. E assim como Moisés, Arão e Hur permaneceram constantes, orando, 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 intercedendo, 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 até o final da tarde, a vitória de Deus aconteceu. Acompanha comigo de novo o versículo 12. Como as mãos de Moisés ficassem pesadas, trouxeram uma pedra, puseram-na debaixo dele, e ele se sentou sobre ela. Um de cada lado, Arão e Hur, sustentavam-lhe as mãos, que assim se mantiveram firmes até o pôr do sol. Porque a intercessão se manteve firme até o pôr do sol, Josué passou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Gente, Josué venceu, o povo de Deus venceu, porque a intercessão permaneceu firme, 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 até o final da tarde, até o pôr do sol. E assim o povo de Deus foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, até a vitória final. Diga comigo: a vitória na oração é a vitória na batalha. E só haverá vitória na batalha quando houver vitória na oração. Não há vitória na batalha sem vitória na oração. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo
Continua a leitura, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: escreve isto no livro qual memorial, e faz-o chegar aos ouvidos de Josué. Veja, Deus queria que isso ficasse escrito para sempre. Era um memorial para se lembrar sempre, e faz-o chegar aos ouvidos de Josué. E por que isso? Porque Josué seria o sucessor, o continuador de Moisés. Portanto, era preciso que Josué soubesse bem disso. O que é que Deus queria que ficasse como um memorial? Apagarei a memória de Amaleque, apagá-la-ei de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou o Senhor meu estandarte, e declarou: porque a mão se levantou contra o trono do Senhor, haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de idade em idade. Gente, você está entendendo muito bem? Até o fato de o Antigo Testamento, o livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia, escrever aqui Amaleque e não Amalecitas, ter colocado um nome próprio e não um nome comum, Amalecitas, mas o nome próprio, Amaleque. Esta batalha, esta luta não é contra homens, mas essa luta, essa batalha é contra alguém, é contra o inimigo e não contra um inimigo. É disso que Deus está falando. Apagarei a memória de Amaleque. Em outras palavras, apagarei a memória do inimigo, apagá-la-ei de debaixo do céu. E por quê? Porque a mão se levantou contra o trono do Senhor, porque a mão ousadamente se levantou contra o trono do Senhor. Haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de idade em idade. Sim, infelizmente, o inimigo levantou a mão contra o trono de Deus. E sempre que a Bíblia fala em trono, aprenda isso. Se trata do poder de Deus, se trata da autoridade de Deus. O inimigo desafiou a autoridade de Deus. E infelizmente, ele continua desafiando a autoridade de Deus. Gente, nesses tempos que nós estamos, o inimigo desafia a autoridade de Deus, tanto assim que o que ele mais leva nós a fazermos é irmos contra a vontade de Deus, é desobedecermos a Deus, é irmos contra os seus mandamentos. Nós fazemos justamente o contrário que mandam os mandamentos. Infelizmente na igreja acontece isso, infelizmente no mundo é o que mais acontece. Se desafia o próprio Deus contra todas as suas leis, contra todos os seus mandamentos. E quem põe justamente esse desafio contra Deus, esse levantar a mão contra o trono de Deus, é o inimigo, é o rebelde. E eu começo a dizer a você: você não pode ser desses. Você não pode ser desses. Você não pode ser instrumento útil do inimigo, porque ele não pode mais levantar a mão contra o trono de Deus, porque ele foi destronado, ele foi retirado do céu. Ele agora procura fazer com que nós sejamos os instrumentos úteis dele, os inocentes úteis dele, levantando a mão contra Deus, contra a autoridade de Deus, desobedecendo a Deus, desobedecendo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, desafiando a Deus. Não, você não pode ser inocente útil na mão do inimigo, levantando a sua mão contra o seu Deus. Não, porque inclusive ele faz você de inocente, ele faz você de ingênuo, usa da sua ingenuidade para fazer você se rebelar contra Deus. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, de maneira alguma, isso é jogo sujo do inimigo, que quer usar de você, quer instrumentalizar você para ele, inimigo, levantar a mão contra Deus, para ele, inimigo, desafiar a própria autoridade de Deus. Por amor de Deus e por amor de você, por amor da sua vida eterna, não se faça de inocente e útil nas mãos do inimigo. Não se faça, não permita. Ele faz entender que você está buscando a sua liberdade.
Sou eu que decido. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha vontade. Sou eu que decido. É a frase que mais se fala, né? Quem decide é você. Sou eu que decido. E veja quanta barbaridade no mundo todo, e quanta barbaridade nas nossas vidas. Gente, que estrago já aconteceram nas nossas vidas, que estragos ao redor de nós, por causa dessa história. Sou eu quem decido. Especialmente depois do pecado, claro, nós sempre fomos frágeis. A nossa inteligência, a nossa vontade, meu Deus do céu, é um grãozinho de areia. Nós somos um grãozinho de areia ao lado de Deus. Somos. E precisamos ser guiados por Deus, precisamos ser conduzidos por Deus. Veja bem, se uma criança que você gera, que é uma belezinha, precisa de todos os seus cuidados, a criança precisa ou não precisa dos cuidados de mãe? Claro que precisa. Claro que precisa. Se a criança depende da mãe em tudo, é evidente que nós dependemos de Deus em tudo, gente, em tudo. Não é que Deus queira conservar a nossa dependência, não, é uma coisa natural. Assim como a criança depende naturalmente da mãe, e precisa desde o leite materno até todos os demais cuidados, igualmente nós dependemos de Deus. Assim como seria uma loucura a criança rebelar-se contra a mãe e não querer saber mais da mãe, e não querer mais os cuidados da mãe, é uma loucura. Igualmente o inimigo nos leva a esta loucura. Faça isso agora, faça isso agora. Põe a mão na sua cabeça. Perdão, meu Deus, porque eu acabei sendo inocente e útil. O inimigo me instrumentalizou, usou de mim para eu me rebelar contra ti. Eu reconheço a minha loucura, e hoje, Senhor, diante de ti, eu renovo a minha entrega. Eu te pertenço, és o meu Senhor. Eu te pertenço, dependo de ti, preciso de ti, e digo um não à minha rebeldia. Eu digo um basta à minha desobediência. Eu quero te obedecer. Eu quero seguir os teus mandamentos. Quero ser dócil. As favas da minha liberdade. Fora com o meu querer decidir tudo. A minha decisão é a decisão do Senhor. A minha vontade é a vontade do Senhor. Perdão, Senhor, pela minha rebeldia. Hoje eu me rendo e digo: Tu és o Senhor da minha mente, da minha vontade, das minhas decisões. Põe a mão no coração e diga: Ele é o Senhor do meu coração. Ele é o Senhor da minha vontade. Ele é o Senhor da minha vida. Eu te amo, Senhor, apesar da minha fraqueza. Eu sou fraco, mas eu te amo. Eu sou pecador, mas eu te amo. Eu quero te obedecer. Eu digo não à minha desobediência e digo sim ao teu amor. Eu quero obedecer. Eu ponho fim às minhas rebeldias. Eu já entendi, Senhor. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Eu só posso ser obediente. Eu não posso mais cavar a minha ruína. Eu não posso mais cavar a destruição da minha família, daqueles que vivem comigo. Eu me disponho a obedecer. Amém. Eu tenho a certeza que você entendeu. Eu tenho a certeza que você entendeu. Você está do lado de Deus. Você não está do lado de Amaleque, não. Você está do lado de Deus.
E é preciso que você fique do lado de Deus. Eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi seguir Jesus. Vai comigo com o dedinho. Eu me decidi, com o dedinho, não com palmas. Seguir Jesus. Não retornarei, não retornarei, não retornarei. A cruz na minha frente e o mundo atrás. Repete. A cruz à minha frente e o mundo atrás. A cruz à minha frente e o mundo atrás. Não retornarei, não retornarei, não retornarei. Proclama isso. Eu me decidi, eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi, eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi seguir Jesus. Não retornarei, não retornarei, não retornarei, não retornarei, não retornarei. Diga amém, Senhor. Eu me decidi. Pode aplaudir. Porque, gente, a mão que se levantou contra o trono do Senhor foi a mão de Amaleque, foi a mão do inimigo. Por isso haverá guerra entre o Senhor e Amaleque, de idade em idade. Mas eu e você somos do Senhor. A sua família é do Senhor. Por isso, aí está o importante. Cada um de nós só pode ser como Moisés. Você tem uma família, tem ou não tem? Tanto você que é pai e mãe, você tem filhos, e tem irmãos, e tem pais também, como nós, todos temos pais, temos. Mesmo os jovens que não têm filhos ainda, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem os seus irmãos, todos nós temos uma família, e a nossa família é de Deus. A nossa família é de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Decide-te pelo Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Você cantou, eu me decidi seguir Jesus. Gente, esse crer no Senhor Jesus é decidir-se por Ele. Eu me decido por Jesus, eu não me decido por mim mesmo, e muito menos eu me decido pelo inimigo. Eu não estou do lado de Amaleque, não, eu estou do lado do Senhor. Eu me decidi seguir Jesus, e isto é crer no Senhor Jesus, isto é crer no Senhor Jesus. E tenha certeza, a promessa vai se realizar, a promessa vai se realizar. Será salvo tu e tua família, será salvo tu e tua família, será salvo tu e tua família. Tenha certeza, o Senhor sempre coloca assim uma promessa e uma ordem. Se a gente cumpre a ordem, é infalível, a promessa vai acontecer. A promessa é essa: será salvo tu e tua família. E qual é a ordem? A ordem é essa: crê no Senhor Jesus. Em outras palavras é: decide-te pelo Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Isto vai acontecer, mas você precisa decidir-se pelo Senhor Jesus. E por causa disso, você precisa ser o grande intercessor da sua família. Gente, em casa é ou não é uma batalha? É ou não é uma briga? E saiba,
A briga na sua casa não é contra homens de carne e osso, não. Não é apenas contra o seu pai, não é apenas contra a sua mãe, não é apenas contra a rebeldia do seu filho, não é apenas contra as loucuras da sua filha, das revoltas da sua filha, não. Não é apenas contra o seu irmão, a sua irmã, desmiolado, viciado, que partiu para outra. A sua briga, a nossa briga não é contra homens de carne e de sangue, a nossa briga é contra Amaleque. A nossa briga é contra Amaleque. Sem perder esse trecho, vai comigo lá para a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Vai firme no gatilho, procura rapidinho, Efésios 6, 10. Enfim, armai-vos da força do Senhor, da sua força onipotente. Veja que beleza, está muito claro, armai-vos da força de Deus. Gente, a gente vai se armar com o quê? Armai-vos da força do Senhor, da sua força onipotente. Armai-vos da sua força onipotente, revesti-vos da armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela é onipotente. A força de Deus é onipotente. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. E as manobras do diabo são manobras de diabo. Ele é um covarde, ele é um sujo. E sabe fazer as suas manobras, sabe atingir os nossos, sabe pegar o nosso casamento, sabe pegar os nossos filhos pelo ponto mais fraco, sabe pegar o seu marido no seu ponto mais fraco, sabe pegar a sua mulher talvez no seu nervosismo, na sua impaciência, na sua neurose. Sabe pegar cada um de nós, sabe pegar o seu pai no ponto fraco dele, no seu autoritarismo, no seu machismo, na sua sexualidade frágil. Sabe pegar a sua mãe, sabe, e ele manobra, e manobra de maneira suja. Gente, a nossa briga não é contra homens de carne e de sangue, não é apenas contra pai, não é apenas contra a mãe, não é apenas contra o seu filho, a sua filha, não é apenas contra a sua rival, que acabou pegando o seu marido, não, e acabou ficando amante dele, não é apenas contra ela que você está brigando, não. A sua briga é contra Amaleque. A sua briga, e aí você só pode estar revestida da armadura de Deus, porque a sua luta é contra o inimigo. Então revesti-vos da armadura de Deus, revesti-vos da força onipotente de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Veja, o fato do seu marido, o fato do seu pai ter entrado para adultério, ter entrado para a bebida, o fato do seu filho ter entrado para as drogas, da sua filha ter se desviado para uma vida leviana, uma vida errada, são manobras do diabo. Entenda isto, entenda isto. Ele é um estrategista sujo e sabe armar as suas estratégias sujas como ele. E pega sempre os pontos mais fracos. E a estratégia hoje dele para envergonhar a gente que é de Deus, para envergonhar a gente que está no caminho de Deus, para envergonhar a gente que está à frente, que está coordenando, que está dirigindo, que recebeu dons, que exerce ministérios. A estratégia dele é justamente pegar os pontos fracos da nossa vida, da nossa família, do seu casamento, do seu filho, do seu pai. Ele é sujo para envergonhar você e para tirar você do trabalho de Deus, para colocar você de cara no chão, envergonhado, porque está acontecendo na sua casa, até mesmo está acontecendo com você talvez.
Mas tudo isso são manobras, são estratégias sujas do diabo. Para eu e você podermos enfrentar as manobras do diabo, precisamos armar-nos da força de Deus, precisamos armar-nos da sua força onipotente, revestirmos da sua armadura, para estarmos em condições de enfrentar as manobras do diabo. Versículo 12: pois não é o homem que afrontamos, veja como ficou clara a tradução, pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, os poderes, os dominadores desse mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Céu não quer dizer lá onde Deus está, nesses céus, por aí. A gente dizia Ares, uma tradução melhor ainda esta. Pois não é o homem que nós afrontamos, versículo 12, mas as autoridades, os poderes, os dominadores, e eles dominam, eles têm poderes, eles têm autoridade, eles são malignos. Ele é o príncipe deste mundo, gente, ele é o príncipe deste mundo. Claro, ele não passa de um verme ao lado de Deus. Veja a comparação entre um verme. Ele não passa de um verme ao lado de Deus, mas você sabe, os vermes fazem grandes estragos em nós. Não podem nada contra Deus, mas fazem grandes estragos em nós. E é isso que ele faz. Ele não passa de um verme ao lado de Deus, mas ele causa grandes estragos em nós e nas coisas mais preciosas que nós temos. Versículo 13: lançai em mão, portanto, da armadura de Deus. Você está entendendo? Porque a sua briga é contra eles. Lançai em mão, portanto, da armadura de Deus. Não tem outro jeito, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer de pé, tendo recorrido a tudo. Tendo recorrido a tudo, gente, não basta recorrer a meios humanos, é preciso recorrer a tudo, a fim de que no dia mau, e estamos já nesses dias maus, claro, terríveis, possais resistir e permanecer de pé, tendo recorrido a tudo. Versículo 14: de pé, portanto, diz a palavra de Deus, nos rins a verdade por cinturão, com a justiça por couraça, e como calçados nos pés o ardor para anunciar o evangelho da paz. É inclusive trabalhar, gente, não é ficar parado, não é porque você tem problemas, não é porque você está enfrentando problemas no casamento, na sua família, com seu filho, que você vai desanimar e não trabalhar mais. Muita gente caiu nessa historinha, o inimigo fez de propósito, foi pegar os pontos fracos para você deixar de trabalhar, para você sair do grupo, para você sair do ministério, para você deixar de pregar, para você se envergonhar. Era isso que ele caía e você, é isso que ele queria, e você caiu direitinho, A armadura de Deus é também o ardor para anunciar o evangelho da paz. É sim a verdade nos rins, é sim a justiça como couraça, é sim tudo isso, mas é também nos pés o ardor para anunciar o evangelho de Deus. Por que nos pés? Nós temos que ser ligeirinhos, não podemos ser pacatos, não podemos ser empacados, não, gente, temos que ser ligeirinhos nesse ministério de anunciar o evangelho da paz. Por isso que diz aqui, tendo calçados nos pés, calçados ligeiros, calçados de batalhadores, calçados, diria até mais, de bailarinos e de bailarinas, que enfrentam essa luta ligeirinho de ir e anunciar o evangelho da paz. Não parar de trabalhar. Tomai, portanto, versículo 16, o escudo da fé, ele vos permitirá apagar todos os projéteis inflamados do maligno. Eu vou repetir: tomai sobretudo o escudo da fé. A fé é o nosso grande escudo. Eu confio em Deus.
Mesmo passando por todas essas tribulações, eu confio em Deus. Mesmo vendo o problema aí na minha casa, vendo o problema no meu casamento, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu não desanimo. Isso quer dizer tomar o escudo da fé. Gente, não é apenas rezar a oração. Claro, devemos rezar essa oração da armadura de Deus, mas é mais do que isto, é assumir essa atitude. Eu confio em Deus, no problema eu confio em Deus. Você lembra-se de Jairo? A filha dele já estava morta, ele tinha vindo chamar Jesus para socorrê-la, porque ele estava nas últimas, e vieram os seus companheiros e disseram: desanima, porque a menina já morreu. E claro, a tendência de Jairo era então desanimar, a menina já morreu. O que é que Jesus disse? Não temas, crê somente. E aquela palavra foi martelando na cabeça de Jairo até chegar em casa. E Jesus chegou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha, Talita cumi, e a menina voltou à vida. Gente, o Senhor é poderoso para ressuscitar os seus. Não temas, crê somente. O Senhor é poderoso para ressuscitar o seu casamento. Não temas, crê somente. O Senhor é poderoso para ressuscitar o seu filho que está nas drogas, a sua filha que perdeu o juízo. Sim, o Senhor é capaz de chegar lá e dizer: Talita cumi, é capaz de chegar a esse jovem, como disse ao filho da viúva de Naim: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E eles vão se levantar, seja qual for o problema. Não temas, não temas, crê somente. Gente, é o temor que põe a gente no chão, é o temor, é o medo que põe a gente no chão. Você olha o problema, você vê a situação. Veja, para Jairo era uma situação impossível. Vieram os companheiros dizendo: desanima, porque a menina já morreu. Por que você vai continuar a importunar o mestre? Ela já morreu. Gente, já era caso findo, terminado. Mas Jesus veio e disse: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você hoje, meu filho, para você hoje, minha filha, seja qual for o problema que você está enfrentando, não temas, crê somente e creia que Jesus vai com você. E mesmo que seja preciso uma ressurreição, Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. A nossa luta não é contra homens, não. A nossa luta é contra Amaleque, é contra esses poderes espalhados nesse mundo, é contra o príncipe desse mundo, é contra ele. É contra ele a nossa luta. Por isso é preciso que a gente se arme da armadura de Deus. Gente, qual é a armadura de Deus? Em primeiro lugar, é o batismo no Espírito. Você precisa receber esta unção. Sim, a nossa armadura é como azeite. Naquele tempo, quando se ungia alguém, se derramava sem dó óleo, azeite na cabeça, e aquele azeite escorria pela cabeça, pelos cabelos, pelos ombros, descia pelo corpo, untava a pessoa. Esta é a sua couraça, esta é a armadura de Deus. Você precisa revestir-se do Espírito Santo, e você precisa permanecer sempre com essa armadura de Deus, com essa couraça de Deus. Sim, você precisa constantemente, porque nós estamos continuamente em batalha. Não pense que resolvido esse problema, acabou a batalha. Não, São Pedro diz claro, o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, procurando continuamente a quem devorar. Gente, nós estamos constantemente contra a batalha, em batalha, em guerra contra ele. Estamos, como diz a palavra, uma vez que ele levantou a mão contra o trono de Deus, o próprio Senhor está em batalha contra Amaleque, e Amaleque não desiste de causar estragos nas nossas vidas. Talvez você não sinta, porque ele é que nem um verme, que começa a correr lá embaixo. Desculpa, é igualzinho o câncer. A pessoa não percebe quando o câncer começou, só percebe quando chegou pelo menos a um nódulo, mas quando chega o nódulo já tem ramificações. Gente, ele age como verme.
Talvez você não perceba, mas saiba, você está sendo continuamente atacado pelo inimigo. Você só pode viver revestido da armadura de Deus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Bem firme e deixa. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu Espírito. Reveste-me, Senhor, com teu Espírito. Reveste-me, Senhor, com teu Espírito. E faz o sinal. Reveste-me, Senhor, com teu Espírito. Reveste-me, 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 Senhor. E abre os braços agora e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração. Abraça agora o seu coração, abraça forte. E vai dizendo ao Senhor palavras suas. Sim, batiza-me, Espírito Santo. Reveste-me, Espírito Santo. Arma-me, Espírito Santo. Eu preciso dessa armadura. Eu preciso estar revestido dessa armadura. Sim, Espírito Santo de Deus. Eu era tão ingênuo, era tão ignorante, Espírito Santo. Mas agora eu percebo, eu preciso estar constantemente revestido de Ti, Espírito Santo. Eu preciso permanecer nessa unção. Eu preciso permanecer untado de Ti, Espírito Santo. É a minha única defesa. Eu preciso, Espírito Santo, constantemente estar com essa armadura, com essa couraça. Eu preciso. Esta é a arma principal de revestimento. Reveste-me, Espírito Santo. Reveste-me constantemente e não me deixe escapar. E não me deixe colocá-lo para longe, colocá-lo para fora. Sim, não me abandones, Espírito Santo. Não me abandones, Espírito Santo, nem pelas minhas turronices, nem pelas minhas rebeldias, nem pelos meus pecados. Não me abandone, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Amarra-me em Ti, Espírito Santo. Sim, amarra-me em Ti, Espírito Santo. E canta assim: amarra-me em Ti, ó Santo Espírito. Amarra-me em Ti, ó Santo Espírito. Amarra-me em Ti, ó Santo. Amarra-me em Ti, ó Santo Espírito. Amarra-me em Ti, ó Santo. Sim, amarra-me como um cachorrinho precisa ser amarrado. Amarra-me, Senhor. E levanta os braços e deixa-me sentir teu fogo de amor. Essa é a verdadeira liberdade. Amarrado no Espírito Santo, é a única liberdade. Amarrado no Espírito Santo. Sim, e deixa-me sentir aqui no coração, Senhor. Gente, a nossa batalha não é contra homem, a nossa batalha é contra os espíritos malignos, é contra Amaleque, é contra ele, e a vitória se decide lá no campo, na colina da oração, Portanto, a sua segunda arma é orar constantemente, sem parar. Repare aí o versículo 18, Efésios 6, 18, que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as suas formas. Que tradução linda, gente. Eu não estou exaltando, não, é por isso que eu fiquei encantado. Que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as suas formas. E foi assim que São Paulo escreveu o pensamento que o Espírito Santo suscitou nele, e que ele escreveu foi isto:
O sentido é esse, que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as suas formas, vossos pedidos em todas as circunstâncias. Sim, que o Espírito Santo suscite vossos pedidos em todas as circunstâncias. Aconteça o que acontecer, que o Espírito Santo suscite os vossos pedidos. E na verdade, nós nem sabemos como orar, e é por isso que o Espírito Santo nos dá a graça também de orar no Espírito. Está lá em Romanos. Uma vez que nós não sabemos nem o que pedir, nem como orar, Ele nos dá a graça de orar com esses gemidos inexprimíveis, mas que é a própria oração do Espírito realizada através de nós. Aí o próprio Espírito Santo não apenas está orientando, Ele está orando, Ele está pedindo. Versículo 18, que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as suas formas, e que Ele suscite vossos pedidos em todas as circunstâncias. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão. Que beleza, meu Deus do céu! Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos, também por mim, para que a palavra seja posta em minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador acorrentado. Orai, pois, a fim de que eu encontre neste Evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Tudo muito lindo, mas veja, está lá. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos. E esses santos estão na sua casa. Esses santos estão na sua casa. Talvez eles sejam muito pecadores ainda, até loucos, até doidos. Talvez haja gente adoidada na sua casa. Loucão, até por droga. Loucona, até por droga, até por sexualidade errada. Talvez os loucões estejam na sua casa, mas eles são santos porque são escolhidos. Não chegaram ainda a ser santos, porque o inimigo sujo os pegou nas suas manobras, mas eles são os escolhidos de Deus. E Jesus disse: essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. O Pai não quer que Jesus perca. O Pai não quer que você perca. Jesus não quer perder. Você também não pode perder. E o único jeito é você interceder. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos da sua casa. Desculpa também o bandido do seu marido. Ele é santo porque o Senhor escolheu. Ele não pode se perder, não. Ele não pode se perder, não. Ele não pode se perder. Também a louca da sua mulher, que ela que foi infiel, ela que acabou saindo de casa, ela também não pode se perder. Também a respeito dela, o Senhor está dizendo, também a respeito dela, o Senhor está dizendo, e a respeito dele, essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Portanto, você não tem outra escapatória a não ser essa. Versículo 18, que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as formas, vossos pedidos em todas as circunstâncias. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos. Gente, só podemos ser intercessores, porque a batalha se vence lá, na colina da oração, quando se vence e quando se é constante. Veja, nós somos assim, rezamos um pouquinho, cansou meu braço, tanto segurar, e a Bíblia no alto, encosta, né? Baixa o braço, tira a voz, vai ligar a televisão. Nós não somos constantes, rezamos um dia, 2 dias, 3 dias, não fomos atendidos, paramos. Não, gente, é uma batalha que acontece no mundo espiritual. Se vence na colina da oração, a batalha é vencida no mundo material, é vencida aqui embaixo, na sua casa, na sua família, é vencida nas pessoas que você ama, mas a batalha se decide antes na oração. Lembre-se de Moisés, não abaixa a mão, meu irmão, não abaixa o coração, minha irmã, ao contrário,
levantemos o nosso coração, sim, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Repete comigo: corações ao alto. Não, responde: corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Eu vou dizer uma coisa ousada para você, que é a seguinte: não fique em lamúrias com Deus, por mais grave que seja o problema. Ao contrário, meu irmão, ao contrário, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O que é? É nosso dever e nossa salvação. A nossa salvação é essa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Esse é o nosso dever por um lado, mas por outro é a nossa salvação. A salvação sua e a salvação dos seus está justamente no dar graças. Dê graças a Deus, dê graças a Deus, porque na verdade você não está dando. Tá bom, bate palma. Você não está dando graças pelo adultério do seu marido? Você não está dando graças porque seu marido arrumou uma amante? Você não está dando graças porque o seu filho entrou nas drogas? Não, você está dando graças porque o Senhor é Senhor, e o Senhor está dizendo a você: não temas, crê somente. E você sabe que mais dia ou mais dia Jesus vai chegar à sua casa, vai chegar nele, vai chegar nela e vai dizer: Talita cumi, ressuscita. É essa certeza que você tem. Então você já está dando graças, você não desanima, você não teme, porque gente, inclusive a nossa oração lamuriosa, ela nos enche de medo, ela nos enche de temor. Não é ao contrário, agradeça ao Senhor, porque Ele vai vencer. Você tem a certeza, assim como Ele venceu lá. Assim como Ele venceu lá e Amaleque foi derrotado, o Senhor vai vencer, o Senhor vai vencer, o Senhor vai vencer. Tenha certeza, não desanime na intercessão e vá dando graças, e vá dando graças, e vá dando graças. Meu irmão, é esta a sua salvação. Nós estamos em Efésios, tudo bem, caminha um pouquinho só para frente, passa para Filipenses, é a carta seguinte, capítulo 4, versículo 4, é a carta seguinte. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor o tempo todo. Eu repito, alegrai-vos. Versículo 5, Filipenses 4, agora 5, seja a vossa bondade reconhecida por todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Por maior que seja o problema, não vos inquieteis com nada, mas em toda circunstância, em toda situação, pela oração e pela súplica, acompanhadas de quê? De ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. Gente, não é só oração, não é só súplica, mas oração e súplica acompanhadas de ação de graça. Apresentai a Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A primeira coisa que virá será a paz. Essa é uma coisa incompreensível, está dizendo aqui, e a paz que ultrapassa toda a compreensão. A gente não compreende. Eu comecei a dar graças a Deus, comecei a dar graças a Deus na situação. Eu comecei a já declarar a vitória de Jesus, em vez de ficar amarrado no problema. Veio sobre mim uma grande paz. O problema não se solucionou, mas eu senti uma grande paz. É isto. Quando a gente dá graças no meio do problema, a primeira coisa que acontece é que a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Obrigado pelo seu entendimento. E veja, a grande graça que Deus nos deu,
através da renovação, foi entender a intercessão, o valor da intercessão. Gente, esta é a grande contribuição que nós da renovação precisamos dar à igreja. Esta é a grande contribuição que nós da renovação precisamos dar à igreja. A igreja quer, a igreja precisa redescobrir o valor da intercessão. A missão da intercessão, a missão da renovação é esta. Eu sei que muita gente nos desafia dizendo que nós somos somente orantes, que nós só ficamos orando, né, que rezamos demais e não partimos para a ação. Primeiro, que é mentira. Mentira, porque não rezamos demais, tínhamos que rezar muito mais ainda. Segundo, é mentira que nós não agimos. Pelo contrário, nós dizemos a eles: mostre-nos a eficácia do que vocês fazem sem oração, e nós mostraremos a eficácia do que nós fazemos com oração. Mostrem-nos a eficácia do que vocês fazem sem oração, e nós mostraremos a eficácia do que fazemos com a oração. Hoje nós podemos partir para o desafio sem medo. Não tenha medo, desafie dentro da igreja. Desafie dentro da igreja. Desafie. Mostre-nos a eficácia daquilo que você faz sem oração. Eu vou mostrar a você a eficácia do que nós fazemos com a oração. Sim, aquilo que nós principalmente rezamos, fazemos um pouquinho e a coisa acontece. Eficácia é isto, e tenha certeza de tanto mostrar à igreja a eficácia do que nós fazemos pela oração e agimos, a igreja vai compreender pela graça de Deus que realmente aquilo que ela mais precisa é da oração, aquilo que ela mais precisa é da intercessão. A igreja precisa dessa graça e somos nós que vamos dar à igreja esta contribuição. Amém. Aleluia, Senhor. Levanta o seu braço direito em forma de juramento e diga diante de ti: Senhor, eu me comprometo, antes e acima de tudo, eu sou intercessor. Antes e acima de tudo, eu preciso ser intercessor. Antes e acima de tudo, eu vou batalhar na colina da oração. Certo. De que a tua vitória vai acontecer. Na planície dos nossos problemas. Obrigado, Senhor. Porque me convenceu. Eu me comprometo contigo. Eu serei intercessor. Antes e acima de tudo. Eu serei orante. Eu vou mostrar a eficácia do que se faz com a oração. Para todos aqueles que só acreditam na eficácia da ação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Enche-me com teu Espírito. Amém. Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!